Você já se pegou sentado ao volante esperando o farol abrir e, de repente, percebeu que está mais tenso do que costumava ser? Ou talvez aquela rotatória que antes parecia simples agora pareça mais confusa. Se você tem mais de 70 anos e ainda dirige, provavelmente já notou que algo mudou. Não necessariamente para pior, mas diferente. E está tudo bem, porque dirigir sempre foi mais do que uma ação mecânica. É liberdade, é independência. É o momento em que você escolhe para onde vai, no seu tempo, sem depender de ninguém. Mas com o passar dos anos, o corpo, a mente e os reflexos mudam. E ignorar esses sinais pode ser perigoso. Perigoso para você, para quem está com você e para quem está na rua. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Este vídeo não é um alerta para você parar de dirigir, mas para você prestar atenção aos sinais que o corpo e o comportamento te dão. Porque dirigir bem, depois dos 70, é possível, desde que você conheça seus limites e saiba como se adaptar a eles. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que os reflexos humanos podem diminuir cerca de 15% após os 70 anos. Em contrapartida, a capacidade de concentração e de tomada de decisão melhora quando o motorista tem experiência, e isso é algo que os mais jovens não têm. Ou seja, dirigir com segurança nessa idade não é sobre força, é sobre consciência. Um dos primeiros sinais de que é hora de redobrar a atenção é quando você começa a se sentir mais tenso ao dirigir. Sabe quando antes era prazeroso e agora cada semáforo parece um desafio? Esse tipo de tensão vem de algo natural. O medo de errar, o medo de não reagir rápido o bastante, de ser julgado, de causar um acidente. Mas é importante entender que o medo em si não é o problema. O perigo é quando o medo começa a mandar em você. Quando o medo se instala, ele interfere nos reflexos, nos gestos e até na visão. Você começa a travar mais os ombros, a pisar no freio antes da hora, a se sentir inseguro em cruzamentos. Esses sinais mostram que é hora de rever como você está dirigindo e, talvez, ajustar algumas rotinas. Por exemplo, escolher horários com menos movimento, evitar vias que te deixem ansioso, ou até praticar exercícios de respiração antes de sair de casa. Dirigir tranquilo é o primeiro passo para dirigir seguro. Outro sinal importante é quando você começa a se distrair com mais facilidade. Não precisa ser nada grave. Às vezes, você se pega olhando por mais tempo um outdoor ou demora para perceber que o carro da frente já andou. Esses pequenos lapsos de atenção são mais comuns do que parecem e podem estar ligados a uma sobrecarga mental. Dirigir exige foco, e depois dos 70, o cérebro tende a gastar mais energia para processar múltiplas informações ao mesmo tempo. Mas a boa notícia é que dá para treinar isso. Jogos de memória, leitura diária, palavras cruzadas e, principalmente, uma boa noite de sono ajudam muito na capacidade de concentração. Outro sinal silencioso, mas muito importante, é a fadiga visual. Talvez as placas pareçam menos nítidas, ou o farol à noite te incomode mais do que antes. Essas mudanças acontecem porque o cristalino, a lente natural dos olhos, vai perdendo transparência com o tempo, dificultando a adaptação à luz e à distância. É por isso que exames oftalmológicos regulares são indispensáveis, mesmo que você ache que enxerga bem. Às vezes, a diferença entre um reflexo rápido e um atraso perigoso está em um simples ajuste nos óculos. E não é apenas a visão que muda. O corpo também dá sinais. O pescoço pode ficar mais rígido, dificultando virar a cabeça para conferir o retrovisor. Os joelhos podem cansar mais rápido ao usar o pedal. E tudo isso afeta a forma como você reage ao trânsito. Mas há boas notícias. A prática de alongamentos diários e caminhadas leves ajuda a manter o corpo mais flexível e os movimentos mais soltos. Dirigir é, de certa forma, um exercício físico. E quanto mais preparado o corpo, melhor a resposta ao volante. Outro ponto que muita gente ignora é o tempo de reação. Com o passar dos anos, ele pode ficar um pouco mais lento, mas isso não significa que você não é capaz. Significa que você precisa se antecipar. Por exemplo, manter uma distância maior do carro à frente. Evitar freadas bruscas e não se deixar pressionar por motoristas apressados. Lembre-se, quem dirige há tanto tempo quanto você já viu de tudo. Você tem algo que os jovens motoristas não têm: experiência. E experiência, somada à prudência, é o que realmente define um bom condutor. Mas talvez o sinal mais importante de todos seja o instinto.
aquele sentimento interno de que algo não está igual. Você começa a duvidar da própria segurança, ou percebe que familiares estão preocupados com a forma como dirige. Vale a pena ouvir com carinho. Não é vergonha nenhuma reconhecer que algo mudou. A maturidade traz a sabedoria de ouvir, ponderar e agir com responsabilidade. Dirigir depois dos 70 não é uma questão de idade, é uma questão de adaptação. E como em toda fase da vida, o segredo está em se reinventar. Talvez seja ajustar os horários, mudar a rota, usar um carro automático, ou até dividir a direção em viagens longas. São pequenas mudanças que mantêm a sua liberdade com segurança. Porque, no fim das contas, dirigir é mais do que chegar a um destino, é continuar no controle da própria vida. E quando você dirige com atenção, respeito e serenidade, está provando que o tempo pode passar, mas a sua responsabilidade e a sua sabedoria continuam firmes no volante. Há algo que poucos falam sobre dirigir. Depois dos 70, a mudança não acontece de um dia pro outro. Ela vem aos pouquinhos. Um pequeno susto aqui, um reflexo mais lento ali, uma curva que exige mais atenção. E muitas vezes é só quando algo realmente chama a atenção, como um quase acidente ou uma bronca de um filho, que a ficha cai. Mas a boa notícia é que perceber esses sinais a tempo pode fazer toda a diferença. Porque reconhecer não é fraqueza, é sabedoria. Um dos sinais mais sutis, mas que merece atenção, é quando você começa a evitar certas rotas ou horários. Talvez aquela avenida movimentada que antes não te intimidava, agora pareça caótica, ou dirigir à noite se tornou desconfortável por causa do brilho dos faróis. Isso não significa que você perdeu a capacidade de dirigir. Significa que está mais consciente dos seus limites, e isso é ótimo. Adaptar-se é a melhor forma de continuar com segurança. Trocar o trajeto por ruas mais tranquilas, dirigir durante o dia e em horários de menor movimento são decisões inteligentes. Não sinal de fraqueza, é como ajustar as velas de um barco. O vento muda, mas quem sabe navegar continua no caminho certo. Outro ponto importante é quando você percebe que os outros estão te alertando. Com mais frequência, um amigo comenta que você demorou para sair no semáforo, um neto fala que você freia demais, ou um parente demonstra preocupação quando você pega o carro à noite. Esses comentários, embora possam incomodar, geralmente vêm de carinho e cuidado. Em vez de se irritar, tente escutar. Às vezes, quem está de fora percebe antes o que você ainda não notou. E ouvir não significa se render. Significa se proteger. Muitos motoristas experientes com décadas de volante sentem dificuldade em aceitar essas mudanças porque dirigir é mais do que um hábito. É um símbolo de independência. Mas lembre-se, adaptar-se não é abrir mão da liberdade, é preservá-la. Continuar dirigindo com responsabilidade é a melhor maneira de manter o controle da sua vida e garantir que essa liberdade dure por muitos anos. Outro sinal que merece atenção é quando você começa a se sentir mais cansado após trajetos curtos. Antes, uma ida ao mercado era tranquila. Agora parece que o corpo cansa mais rápido. Isso pode estar ligado à tensão muscular, ao esforço visual, ou até ao simples fato de o trânsito estar mais estressante do que antigamente. E não é impressão sua. O trânsito realmente mudou. Mais rápido, mais impaciente, mais barulhento. Por isso, é natural que o cansaço venha mais cedo. O segredo está em não ignorar esse cansaço. Se perceber que dirigir te deixa exausto, reduza o tempo ao volante. Faça pausas. Alongue o pescoço e os ombros antes de sair e mantenha o carro sempre bem ajustado. Bancos ergonômicos e direção leve fazem toda a diferença. E se a tensão for emocional, respire fundo e lembre-se, você tem décadas de experiência. Já enfrentou muito mais do que um. Outro ponto que vale ouro é prestar atenção em mudanças na autoconfiança. Se antes você entrava na estrada com segurança e hoje sente hesitação ao mudar de faixa, talvez seja a hora de reavaliar seu conforto. Isso não quer dizer que deva parar de dirigir, mas que deve adaptar o tipo de trajeto. Prefira distâncias curtas, lugares conhecidos, trajetos com boa iluminação. Dirigir deve ser uma atividade que traz prazer e autonomia, não ansiedade. E aqui entra uma verdade que muitos não dizem. Dirigir bem não é dirigir rápido, é dirigir consciente. O melhor motorista não é o que ultrapassa, mas o que volta para casa em paz. Os anos de experiência te ensinaram algo que o trânsito moderno parece ter esquecido. Paciência, e paciência
é o que salva vidas. Outro detalhe que muitas vezes passa despercebido é o uso de medicamentos. Alguns, remédios comuns, para pressão, sono, ansiedade ou até alergias, podem afetar os reflexos e a atenção. Por isso, é essencial conversar com o médico sobre como eles interagem com a direção. Muitos idosos sentem sonolência ou tontura sem imaginar que isso está ligado aos remédios. Basta um pequeno momento de distração para transformar um passeio em um susto. Ser cuidadoso com isso é parte da responsabilidade de quem quer continuar dirigindo com segurança. Falando em distração, outro ponto importante é o uso de tecnologias dentro do carro. Hoje em dia, até os veículos mais simples vêm com telas, botões, sensores e sons diferentes. Isso pode confundir até motoristas jovens. Imagina quem cresceu numa época em que o carro tinha só o rádio e o velocímetro. Por isso, familiarize-se com o seu veículo. Se possível, peça ajuda para alguém te explicar as funções novas e pratique com o carro parado antes de dirigir. Entender o painel, os avisos sonoros e até o GPS evita sustos e te deixa mais confiante, mas há um sinal mais delicado e, talvez, o mais importante de todos. Quando o medo começa a tirar o prazer de dirigir. Aquele friozinho na barriga antes de sair de casa. A sensação de insegurança mesmo em trajetos curtos. Se isso acontece com frequência, é hora de conversar com alguém de confiança. Um familiar, um médico, ou até um instrutor especializado em motoristas idosos. Existem programas de reavaliação de direção que ajudam a recuperar a confiança com segurança. E às vezes, um simples ajuste, como trocar o carro por um automático ou renovar o treinamento, devolve o prazer de dirigir. Porque o que realmente importa não é só chegar ao destino, é sentir-se bem no caminho. Dirigir deve ser um ato de liberdade, não de medo. E a liberdade só existe quando há segurança, com você e com quem divide a estrada. Por isso, prestar atenção nesses sinais é o maior gesto de amor que você pode ter por si mesmo e por quem te ama. Porque cuidar da sua segurança ao volante não é um sinal de fraqueza, é uma prova de sabedoria. Existe um momento na vida em que dirigir deixa de ser apenas uma necessidade e passa a ser uma extensão da nossa identidade. O carro se transforma em mais do que um meio de transporte. Ele representa liberdade, autonomia, rotina e até um certo orgulho. Afinal, quem aprendeu a dirigir décadas atrás, quando os carros eram bem diferentes, sabe o quanto essa conquista simbolizava a independência. Por isso, quando o tempo começa a mudar o corpo e a mente, é natural que o volante traga sentimentos mistos. Gratidão por ainda estar ali, mas também medo de não ser mais o mesmo. E é aí que entra o sinal mais importante de todos. A consciência de quando é hora de mudar. Mudar não significa desistir, significa entender que a vida tem fases. E que cada uma delas pede um novo jeito de viver, e não a perda do que se é. Talvez a mudança seja simples. Dirigir menos à noite, pegar trajetos mais curtos, aceitar uma carona quando estiver cansado. Mas, em alguns casos, pode significar abrir mão do volante. E isso, por mais difícil que pareça, também pode ser um ato de amor. Amor por si mesmo. Por quem está ao seu lado e por quem divide a rua com você. Porque segurança não é só sua responsabilidade. É o cuidado coletivo que começa com cada um de nós. Muitos idosos que decidem parar de dirigir sentem um vazio no começo. É como se perdessem um pedaço da independência. Mas, com o tempo, percebem que o que realmente traz liberdade não é o carro. É a capacidade de escolher. E você ainda pode escolher. Pode escolher andar, pegar um transporte, pedir ajuda, fazer novas rotas e continuar vivendo. A liberdade não está nas rodas, está na mente. E se você ainda dirige com segurança, parabéns. Mas mantenha o compromisso de ser honesto consigo mesmo. Dirigir com responsabilidade, nessa fase da vida, é um privilégio e também uma prova de sabedoria. Fazer exames regularmente, revisar o carro com frequência, ajustar o banco, o espelho, o cinto e, principalmente, respeitar o próprio limite. É o que faz de você um motorista exemplar. Há um ponto curioso que os especialistas em psicologia do trânsito sempre mencionam. Quem dirige depois dos 70 com atenção e prudência costuma ser mais seguro do que muitos jovens, apressados. Porque experiência conta, e muito. Você já viveu situações que os motoristas novos nem imaginam. Você sabe o valor da calma,
da paciência e da gentileza no trânsito. É isso que mantém as ruas mais seguras. Mas o segredo é não se deixar dominar pelo orgulho. Orgulho é diferente de dignidade. Dignidade está em reconhecer quando é hora de se adaptar. O orgulho, por outro lado, pode te colocar em risco. Então, se um dia alguém da sua família sugerir que você reavalie a forma como dirige, escute com o coração aberto. Eles não querem te tirar a liberdade. Querem te ver bem, por mais tempo. Lembre-se também de que há muitas maneiras de continuar ativo mesmo sem estar atrás do volante. Você pode ser aquele passageiro que orienta, que ajuda, que conversa e compartilha sabedoria. Pode continuar ensinando netos, participando da comunidade, vivendo novas experiências. A vida não perde o sentido quando o carro fica na garagem. Ela apenas muda de ritmo. E quem aprende a aceitar essas mudanças, vive com mais leveza. Mas se você ainda sente prazer ao dirigir, continue com cuidado, com atenção e com respeito. Faça disso um ritual de prazer, e não de obrigação. Verifique sempre seus sinais. Se o corpo está respondendo bem, se a mente está concentrada, se o coração está tranquilo. Esses são os verdadeiros indicadores de que você ainda está pronto para a estrada. E se algum dia perceber que dirigir começou a gerar medo, tensão ou insegurança, lembre-se, isso não é o fim. É um convite para encontrar novas formas de se mover. Talvez seja a hora de usar mais o transporte público, dividir a direção com alguém, ou até redescobrir o prazer de caminhar por lugares próximos. Porque o importante no fim não é o ato de dirigir, é o sentimento de continuar indo. E enquanto houver movimento, há vida. Você já reparou que o trânsito é uma metáfora perfeita para a vida? Às vezes é preciso acelerar, em outras, é preciso frear. Há curvas inesperadas, desvios, paradas e recomeços. Mas o mais importante é seguir no seu ritmo, com segurança, calma e consciência, porque, assim como na estrada, o segredo da longevidade está em não ter pressa e saber a hora certa de cada movimento. Então, se você dirige após os 70, saiba, o volante não é apenas um instrumento. É um símbolo da sua força, da sua experiência e da sua história, mas, como tudo na vida, ele precisa ser cuidado, respeitado e, se necessário, deixado de lado na hora certa. Isso não apaga quem você é. Apenas mostra o quanto você evoluiu, porque o verdadeiro motorista da vida é aquele que sabe quando acelerar e quando descansar. E você, que chegou até aqui, já provou que sabe dirigir o tempo com maestria. Se este vídeo fez sentido para você, conte aqui nos comentários. O que dirigir representa na sua vida hoje? Você ainda sente prazer ao volante? Ou já pensou em mudar a forma de se locomover? Compartilhe a sua experiência. Ela pode ajudar muita gente que está passando pela mesma fase. E não se esqueça. Curta. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que te ajudam a viver com mais segurança, autonomia e alegria. A estrada pode mudar, mas quem aprendeu a dirigir com o coração nunca perde o caminho. Viva com sabedoria, dirija com consciência e continue aproveitando cada quilômetro dessa linda jornada chamada vida.